Os aliados russos estão abandonando Putin de todos os lados. O país está à beira do colapso. A base da economia da Rússia está se dissolvendo hoje. Os Estados Unidos impuseram sanções esmagadoras à Rosneft e à Lukoil, duas das maiores empresas petrolíferas da Rússia, desencadeando um bloqueio total de todas as compras russas. Então, Putin ficou realmente chocado ao saber que seus chamados amigos estão desistindo da economia dele. A resposta dos maiores compradores da Rússia foi assustadora. A refinaria indiana reduziu as compras instantaneamente e a China está suspendendo todas as importações marítimas. Mais de 80% das importações russas de petróleo estão ameaçadas, causando um grande problema financeiro. E é exatamente por isso que alguns políticos na Rússia estão chamando as sanções de declaração de guerra. Mas os cidadãos russos estão chamando isso de outra coisa completamente diferente: o retorno do colapso soviético. Ouça você mesmo. Está acontecendo algum tipo de colapso da gasolina. Colapso total, sem gasolina em nenhum lugar. Já verifiquei 5 postos. Achei que teria que ir a pé. Tem gasolina na saída da cidade, do outro lado da rua. Encontrei gasolina na saída da cidade, mas não tinha de 92 octanas. Alguns lugares só estão vendendo com cupom. O que é isso? União Soviética? O que é a União Soviética? O que é isso? Agora vamos chegar ao motivo pelo qual Índia e China estão cancelando sua promessa. Mas para entender o quão ruim tudo isso realmente é, precisamos olhar para o que está acontecendo dentro da Rússia. Agora, tenho certeza de que a maioria de vocês já viu isso. Mas a Rússia está lidando não com uma, mas com 2 sanções. Uma do Ocidente, é claro, e outra da Ucrânia. Como posso dizer isso de forma educada? Veja, as sanções ucranianas não apenas congelam os ativos russos, elas os derretem. Na verdade, só ontem, o Ministério da Energia da Rússia anunciou que teve que fechar mais uma refinaria por causa de uma inspeção não programada feita por drones ucranianos. Dá uma olhada nisso. Os malditos atacaram os fantasmas. Se você é um político russo vendo este vídeo, pense pelo lado positivo. Pelo menos o número de empregos para bombeiros está disparando na Rússia. Infelizmente, o mesmo não se aplica aos exportadores russos, que sofreram um grande golpe. Parece que Índia e China não vão ficar lado a lado com Putin para enfrentar as sanções americanas. Eles decidiram cair fora, se é que você me entende. E isso realmente é um grande golpe para a economia. É exatamente por isso que Medvedev está chamando isso de declaração de guerra. Para entender por que ele diz isso, vejamos as declarações da Índia e da China. Comecemos pela China, que importa cerca de 47% do petróleo russo. Segundo a Reuters, estatais chinesas de petróleo pararam de comprar petróleo russo por causa das sanções. Isso é mais complicado, pois a China não suspendeu todas as importações de petróleo. Eles estão suspendendo apenas o petróleo transportado por via marítima, aquele que eles recebem por navios e embarcações. Agora, é claro, nós não temos dados exatos sobre quanto eles estavam importando por oleodutos e quanto estavam importando pelo mar. Porque são China e Rússia. Não gostam muito de transparência. Com as estimativas atuais, é como se cerca de 80% a 90% das importações chinesas viessem da Rússia. Importações de petróleo, para ser específico, eram apenas por via marítima. Se tudo isso está parado, é um grande golpe para a Rússia, que exporta milhões de barris diariamente. Putin logo vai ter dificuldade para pagar seus soldados, mas os problemas não param por aí. A China era a principal compradora, seguida pela Índia, que adquiria cerca de 37% do petróleo russo. É o que as refinarias indianas dizem agora. Segundo a Bloomberg, refinarias indianas afirmam que o petróleo russo cairá devido às sanções dos Estados Unidos da América. Agora, é aqui que somos meio sortudos, porque temos muito mais dados da Índia do que dos 2 países anteriores. Podemos ver como essas novas sanções têm impacto. Veja o gráfico na tela. Desde 2023, cerca de 50% de todo o petróleo que a Índia recebe da Rússia vem das 2 refinarias que o presidente Trump sancionou há apenas 2 dias: Rosneft e Lukoil.
Em 2025, esse número passou de 66%, ou seja, mais de 2/3. Acredito que as refinarias indianas não queiram lidar com empresas sancionadas. Aqui quero explicar a diferença entre sanções novas e antigas. Já falamos disso em vídeos anteriores. Para mais detalhes, confira lá. Resumindo, as antigas sanções focavam no teto de preços. Não excluímos o petróleo russo do mercado global. Dissemos apenas que países que quiserem comprar petróleo russo devem fazê-lo abaixo do teto de preços. O teto de preços começou em $60 e depois muitos países europeus baixaram para $47. Se eu fosse fazer uma analogia, era como se estivéssemos deixando a Rússia dirigir em uma estrada. Mas estamos dizendo, ei, você só pode dirigir a 40 milhas por hora ou menos. Você não pode ultrapassar esse limite. Mas essas sanções são diferentes de duas formas. Primeiramente, essas são as primeiras sanções que o presidente Trump e o governo Trump anunciaram desde que assumiram o cargo. Mas o segundo ponto é que essas sanções não são um teto de preço. Elas são um bloqueio total. Isso significa que ninguém pode negociar com essa empresa. E isso não se refere apenas à compra do petróleo. Claro, ninguém pode comprar petróleo dessa empresa sem risco de sanções. Mas não é só sobre petróleo. Empresas ou países com relações com esses países enfrentam o mesmo risco. Ou seja, companhias de seguros não podem trabalhar com essas duas empresas. Bancos não podem trabalhar com elas. Empresas de transporte marítimo não podem trabalhar com elas. Eles só não podem trabalhar com a Rosneft e a Luke Oil, senão enfrentarão as mesmas sanções. E claro, considerando o quanto da economia indiana e da economia chinesa depende da exportação de produtos para os Estados Unidos, eles não querem correr esse risco. Por isso, até empresas privadas indianas, como a Reliance Oil, dizem: vamos reduzir o petróleo. Estamos comprando dessas duas empresas russas. Isso é importante porque 48% do petróleo russo vai para a China e 37% para a Índia. Isso representa mais de 80%. Nem todo esse petróleo vem das duas empresas sancionadas por Trump, mas elas são as maiores. Grande parte dos 80% exportados para a China e Índia passava por essas duas empresas, mas agora não é mais exportada. Definitivamente é um grande problema para Putin. Mas como vocês devem ter imaginado, Putin tem um grande ego. Então, ele nunca vai se associar a qualquer tipo de fraqueza. Nós vimos isso desde o submarino Kursk que explodiu na Rússia. Ele foi àquela coletiva de imprensa e foi um erro muito grave. E desde então, ele sempre se afastou de qualquer fraqueza que a Rússia tenha. E é por isso que, depois que essas sanções foram anunciadas, Putin basicamente apareceu e disse: ei, pessoal, essas sanções realmente não são tão graves assim. Ouçam tudo o que ele disse. Sobre as novas sanções, não há nada de novo aqui. Sim, são sérias para nós. Isso é compreensível. Não! E elas terão certas consequências, mas ainda assim não afetarão significativamente o nosso bem-estar econômico. Isso é claramente uma forma de pressão. Isso, claro, é uma tentativa de exercer pressão sobre a Rússia. Mas nenhum país que se preze e nenhum povo que se respeite jamais decidiu qualquer coisa sob pressão. Eles decidem sob pressão. E, claro, a Rússia tem esse privilégio de se sentir e se considerar nessa lista de países e povos que se respeitam. Claro, isso não é um ato amigável. Claro, isso é um ato hostil contra a Rússia. Isso é algo óbvio. E isso não fortalece as relações russo-americanas que acabaram de começar a se recuperar. Claro, com essas ações, a administração dos Estados Unidos da América prejudica as relações russo-americanas. Agora, não sei quanto a vocês, mas eu acho que entrar no país de outra pessoa é definitivamente um ato bem hostil. Talvez Putin devesse se olhar no espelho antes de chamar outros países de hostis. Felizmente para todos nós. Trump foi perguntado sobre a declaração de Putin poucas horas depois e respondeu de forma engraçada. Tenho certeza que Putin não achou graça. Vamos assistir. Obrigada. O presidente Putin basicamente disse hoje que a Rússia é imune às sanções dos Estados Unidos. Ele disse que isso não impactaria a economia russa de forma séria. Ele está certo? Fico feliz que ele pense assim. Isso é bom. Eu te conto daqui a 6 meses.
Certo, vamos ver como tudo se desenrola. Putin sempre diz que está tudo bem por um motivo. Isso porque ele tem cães de ataque que falam por ele. Esses cães de ataque são ativados sempre que a Rússia sente pressão. E é isso que acontece agora. Se você quiser saber o quanto algo está afetando a economia russa ou o Kremlin, é só ver se Medvedev está falando. E foi exatamente isso que ele fez ontem. Essa foi a declaração que ele divulgou. Ele está dizendo que as sanções são basicamente uma declaração de guerra. Trump cancelou a cúpula em Budapeste. Novas sanções dos Estados Unidos da América contra nosso país. O que mais? Haverá novas armas além do infame Tomahawk. Se algum dos inúmeros comentaristas ainda tinha ilusões, aí está. Os Estados Unidos são nossos inimigos, e seu porta-voz pacificador agora adotou totalmente o caminho da guerra com a Rússia. Sim, ele ainda não luta ativamente ao lado de Kiev, mas agora esse é o conflito dele, não do Biden. Claro, vão dizer que ele não poderia agir de outra forma, que foi pressionado no Congresso, etc. Isso não muda o principal. As decisões tomadas são um ato de guerra contra a Rússia. E agora Trump se alinhou completamente com a Europa insana. Existe um lado positivo em todo esse movimento do pêndulo Trump. É possível atacar todos os esconderijos com várias armas sem negociações desnecessárias. Para vencer onde for possível. No campo, não atrás de uma mesa, derrotando inimigos, sem acordos sem sentido. Agora, eu não falo russo, então talvez eu esteja confundindo as coisas. Segundo Putin, Medvedev e o parlamento russo, o que ocorre na Ucrânia não é guerra, mas uma operação militar especial. Mesmo com mais de 1 milhão de baixas, dezenas de milhares de tanques russos foram destruídos. O equipamento deles está voltando à era soviética, mas isso ainda não é uma guerra. Mas, de alguma forma, sanções são uma declaração de guerra. Guerra tem o mesmo significado na Rússia e aqui, talvez porque eu não falo putinês e não estou entendendo nada disso. Mas comentários como esses mostram uma coisa, e é que a Rússia está ficando desesperada. O motivo desse desespero é simples. A economia enfrenta dificuldades. Até a mídia russa comenta sobre isso. Eles acabaram de publicar uma nova pesquisa, onde dizem que 67% dos russos não veem um fim à vista. Eles não acreditam que a economia russa vai melhorar suas vidas. Veja só, isso não vem de mim. Isso vem dos jornais russos, jornais controlados pelo Estado. Priorize a economia e os problemas econômicos. Essa é a manchete. A batalha contra a inflação está alimentando a inflação. O jornal fala sobre a atividade de investimento na Rússia. Está piorando rapidamente e a grande maioria das indústrias civis está reduzindo a produção. Exemplo da indústria automobilística. Na indústria automobilística, trabalhadores estão sendo transferidos para a semana de trabalho de 4 dias. O jornal também publica os resultados de uma nova pesquisa, que mostra uma mudança perceptível no humor e nas expectativas do público russo. Aqui estão mais detalhes dessa pesquisa. O jornal afirma que apenas 27% dos russos esperam melhora no país nos próximos 6 a 12 meses. Em abril, esse número era 39%. O comércio de domingo também está focando na economia. Na primeira página, essa matéria. A demanda por laticínios cai, especialmente por margarina e manteiga. Isso ocorre principalmente pelo aumento dos preços devido à inflação e à pressão de custos. E rotatividade. Como disse ontem, as sanções não vão colapsar a economia russa de imediato. Confia em mim, eu também quero isso, mas o mundo não funciona assim. As sanções são mais como um laço, e toda vez que uma nova sanção é anunciada, o laço vai apertando cada vez mais a economia russa. Isso não quer dizer que a economia morreu, mas que terá mais dificuldade para respirar. Agora, eu não espero que Índia e China simplesmente desistam do petróleo russo, porque todos nós sabemos o que vai acontecer em seguida. Após essas declarações, Putin ligará para pessoas na Índia e China, oferecendo um desconto maior. Se considerarmos apenas o aspecto financeiro, Índia e China farão seus cálculos e dirão: se você nos der 200% ou 300% de desconto extra, talvez compense o risco de sanção pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. Veja só, Putin está desesperado. Precisa de dinheiro para financiar a guerra e manter a economia funcionando.
Então ele vai dar descontos cada vez maiores para eles. Mas mesmo assim, ainda é algo bom porque as margens dele diminuem. E a receita que o Estado russo está obtendo com todas as vendas de petróleo vai diminuir. Então isso com certeza é útil. Não vamos esquecer, como House, Putin pode driblar sanções com descontos maiores e os Estados Unidos da América podem impor novas sanções para fechar todas as brechas que ele usa. Ontem, a União Europeia anunciou novas sanções. E desta vez, a União Europeia está mirando especificamente na frota fantasma que Putin está usando para enviar seu petróleo para todos os clientes. Isso significa que toda vez que vemos um desses navios em um porto, podemos sancionar esse porto. Isso faz com que empresas portuárias estejam mais cautelosas ao permitir que esses navios atraquem. Às vezes, eles simplesmente não deixam atracar, como um jogo de gato e rato. Com cada sanção, a pressão sobre a economia russa cresce. É isso que tenho para vocês. Se gostarem das atualizações, curtam e inscrevam-se no canal. Até a próxima!